Olá pessoal, meu nome é Marcos Nunes, esse é o canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí! É seu por direito. Auxílio acidente, você sabe o que é isso? Bom, trata-se de um benefício que é pouquíssimo conhecido pela maioria das pessoas. É um benefício que tem caráter indenizatório. O que significa isso? Você pode trabalhar e receber esse benefício do INSS. E essa situação gera inúmeras dúvidas na maioria das pessoas que tem direito e deveria ter acesso a esse benefício. Quais são as condições que capacitam o segurado do INSS para ter direito a este benefício chamado auxílio acidente? Vamos por etapas. A primeira delas é que a pessoa deve ser segurada do INSS. E o que significa isso? Ter vertido ou ter feito para o INSS contribuições. E no caso do auxílio acidente, não é necessária que tenha a carência. Carência, como eu já falei em outro vídeo no passado, é a relação de no mínimo 12 contribuições para o INSS. Porém, no caso desse benefício que nós estamos falando hoje, não há necessidade de que tenha sido cumprida essa carência. Pois bem, você ingressou numa empresa hoje e sofreu algum tipo de acidente. Ah, mas o que é acidente? Existem algumas modalidades de acidente que estão definidas na Lei 8.213 de 1991. Bom, a primeira delas é o próprio acidente típico, ou seja, a pessoa está trabalhando, por exemplo, numa máquina e de repente cai uma peça, ou a prensa pega a mão da pessoa, ou escorrega, ou cai de um telhado, enfim. Qualquer uma dessas situações é caracterizada como acidente típico. Outra espécie de acidente é o acidente de trajeto. O que significa isso? A pessoa está indo para o trabalho ou está voltando do trabalho e sofre um acidente. Pode ser inclusive de trânsito. Está lá dirigindo seu carro, sua moto, está dentro do ônibus e o ônibus bate. É um acidente. Lembrando que o acidente de trajeto é caracterizado em qualquer situação para fins previdenciários, ou seja, contra o INSS. Por exemplo, se eventualmente você recebe o Vale Transporte da empresa e decide ir trabalhar e voltar de bicicleta, você está cometendo um ato ilícito. E com relação à empresa, pode gerar inclusive uma demissão por justa causa, porque você se apropria do Vale Transporte e não faz uso dele, utilizando de um outro instrumento para se deslocar. Outra questão importante é a seguinte: você declara na empresa que sai de casa e vai para o trabalho, sai do trabalho e vai para casa. Se nesse dia que você sofreu um acidente, você saiu do trabalho e não foi para casa, já não é mais acidente de trabalho. É bom isso ficar muito claro. Outra questão pertinente é que o auxílio acidente, ele não é devido somente nos casos de acidente típico ou de acidente de trajeto. Ele também é devido nos casos de acidente de qualquer natureza. O artigo 86 da Lei 8.213 de 91 diz de forma clara que o auxílio acidente é devido para o acidente de qualquer natureza. O que significa dizer o seguinte: você foi na balada e sofreu um acidente, você também tem direito, faz jus ao recebimento do benefício. O que muda? Não é um acidente de trabalho, porém, o auxílio acidente é devido pelo INSS. E com relação à empresa, não há qualquer responsabilidade, assim como no acidente de trajeto. De qualquer modo, o INSS lhe deve o pagamento desse benefício. E também em condições de doença profissional. Aí você me pergunta, o que é uma doença profissional? Vamos dizer que, hipoteticamente, você trabalha numa máquina que de forma repetitiva você faz o mesmo movimento.
por exemplo, como apertar parafuso. Ficar ali apertando parafuso 8 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo hora extra, e descobre, depois de algum tempo trabalhando naquela função, que tem uma tendinite, que tem uma bursite, coisas do gênero. E aí temos que caracterizar que essa lesão que você sofreu está diretamente ligada ao seu trabalho. Qual é a diferença entre o acidente típico, o acidente de trajeto e a doença profissional? É que normalmente, nos casos de doença profissional, as empresas resistem em emitir um documento importante que é chamado de CAT. O documento CAT é a comunicação de acidente do trabalho. As empresas são obrigadas a emitir esse documento, porém elas não fazem porque elas têm consequências financeiras e meio que assumem a responsabilidade pela ocorrência do acidente, exceto, é claro, nos acidentes de trajeto. Portanto, elas resistem, porém, tanto o sindicato da sua categoria profissional como um serviço médico de segurança do trabalho do seu município também podem fornecer esse documento que tem um valor probatório muito significativo. Eu preciso frisar o seguinte: esta é uma modalidade de benefício em que a pessoa tem uma incapacidade parcial e permanente. O que significa dizer que a pessoa continuará trabalhando e, ao mesmo tempo, recebendo do INSS um benefício mensal. Este benefício ele é devido até a aposentadoria. Portanto, o INSS deve pagar esse benefício, que, como eu disse no início, trata-se de caráter indenizatório, razão pela qual ela deve ou pode continuar trabalhando. Eu já recebi perguntas do tipo: e a depressão? E as doenças de cunho psicológico? É possível que o INSS me conceda este benefício auxílio-acidente? Depende. A doença psicológica, seja ela depressão, síndrome do pânico ou qualquer outra, ela deve ser caracterizada como doença profissional. E isso é muito difícil. É fundamental que em um processo judicial o perito constate que a ocorrência dessa doença se deu em razão do trabalho. E para além disso, que essa doença se tornou permanente e causou essa incapacidade parcial. O valor do benefício também é regulado pela Lei 8.213 de 1991, que corresponde a 50% dos maiores salários de contribuição. É uma conta complicada, mas trocando em miúdos assim, de forma rasa, representa mais ou menos 50% do seu salário. Portanto, se você ganha R$1.000 por mês, você vai receber ali em torno de R$500. É uma conta rasa, a conta exata não é essa, mas o objetivo é só dar um parâmetro. É o único benefício do INSS que pode ser pago no valor inferior a um salário mínimo. Isso também precisa ser destacado, porque ele se trata do único benefício nessa hipótese. Agora, desde quando esse benefício é devido? Bom, a pessoa tendo gozado ou não do auxílio-doença, ela pode requerer o auxílio-acidente. E aí nós temos duas hipóteses. A primeira delas é: a pessoa sofre um acidente do trabalho, seja ele típico ou de trajeto, este acidente é reconhecido pela emissão de uma CAT ou pelo próprio INSS no momento da concessão do auxílio-doença. E quando há alta, o que acontece? Automaticamente o INSS implanta esse benefício e a pessoa passa a recebê-lo até a aposentadoria. Qual é a outra hipótese e mais comum? A pessoa sofre um acidente, recebe o auxílio-doença, porém, quando tem alta, o INSS simplesmente ignora o fato de ter sido um auxílio-doença acidentário e não implanta o auxílio-acidente. Ou a pessoa tem uma doença profissional que não foi reconhecida pelo INSS como profissional. E aí você pode observar lá no campo de concessão do seu benefício a modalidade B91, que é o auxílio-doença acidentário, ou B31, que é o auxílio-doença previdenciário. E aí,
quando não há essa concessão automática do INSS ou não há um reconhecimento que a causa anterior da concessão do auxílio-doença tenha sido acidentária, o que fazer? Constitua um advogado, porque ele fará o seguinte: ajuizará uma ação contra o INSS, postulando a concessão desse benefício a partir da alta médica, que foi o momento onde se consolidou a doença. Portanto, o INSS deverá a você o pagamento desse benefício mensal a partir da alta. Agora, e se você quer receber o benefício, sabe que tem uma doença profissional, mas também não quer se afastar do trabalho? É possível receber o benefício? Sim, é possível. O primeiro passo é fazer o requerimento administrativo ao INSS para a concessão do auxílio acidente sem afastamento. Existe um formulário próprio para isso. Será agendada uma perícia e nessa perícia o médico do INSS avaliará se é o caso ou não de concessão do benefício. Agora, se o INSS indeferir o benefício, não hesite em consultar um advogado para buscar o seu direito, porque muitas vezes o INSS indefere o benefício de forma indevida. Nós estamos cansados de saber disso. Portanto, não permita. Lute pelo seu direito. Constitua um advogado e busque aquilo que é seu. Por fim, preciso frisar o seguinte: o processo é movido contra o INSS e não contra a empresa. Portanto, não há qualquer preocupação do sofrimento, de retaliação da empresa contra o empregado. É seu direito lutar por aquilo que já está definido em lei. A lei garante ao trabalhador que sofreu o acidente do trabalho ou tenha doença profissional de ser indenizado por isso, pelo próprio INSS. Afinal de contas, a contribuição tem esse objetivo: proteger aquele que mais precisa. Esse é o seu canal, é seu por direito. Estamos aqui toda semana trazendo informações. Siga o nosso canal, curta a nossa página no Facebook e deixe seu comentário. Até semana que vem.